Vera, na sua coluna de hoje do Globo, você fala num divórcio entre governo e centrão. Então eu queria começar por aí. Primeiro te perguntando de que tamanho foi a derrota do governo e o que acontece com a Polícia Federal diante do texto que foi aprovado ontem. Foi uma derrota considerável, Luísa. O governo preparou o projeto de lei antifacção, enviou ao Congresso, tinha expectativa de que ele fosse aprovado sem tantas alterações quanto foi. Na verdade, o que a Câmara fez foi praticamente um outro projeto. Tem pouco do projeto original. No texto, no sexto, texto apresentado pelo relator Guilherme Derrite, e com isso o governo saiu alijado de uma bandeira que ele pretendia ter para se mostrar presente no tema da segurança pública, que vai ser um tema muito presente na eleição do ano que vem, e também não gostou das alterações que foram feitas, considera que o texto, como ficou, mina algumas das características do projeto, que era ali permitir um rápido enfrentamento das facções criminosas pelo seu estrangulamento financeiro. Então ele dificulta alguns instrumentos como o perdimento, né, que é ali você ir atrás dos bens dos líderes dessas facções, e também o governo não gostou nem um pouco da maneira como o projeto destina recursos a fundos aí que vão equipar as polícias e a Polícia Federal, e também das atribuições dadas à Polícia Federal. Acho que por mais que o texto tenha sido modificado, ainda assim a PF fica alijada de algumas das prerrogativas que ela tem hoje. Então, eles vão tentar reconstituir o texto no Senado, não sei se na integralidade, duvido que seja possível retomar o texto integralmente, até porque depois teria de voltar para essa mesma Câmara que fez isso ontem, por 370 votos. Então, isso mostra esse descasamento entre o governo e a Câmara, e uma Câmara muito dominada por uma parcela do centrão ali representada pela União Brasil e o PP, que se uniram numa federação, e que tem ali alguns dos expoentes, como os presidentes dessa federação, né, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, pregando que esses partidos se afastem do governo e construam o próprio caminho para a eleição de 2026. Vera, boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste. Oi, Lu, desculpa, eu vi que você ia emendar, eu não percebi. Não, imagina, era só um complemento para saber se ela acha que no Senado tem alguma chance do governo reverter alguma coisa, porque na coluna também ela diz que o Centrão, Vera, você diz que o Centrão fala desse divórcio, né, na Câmara, diz que o governo vai recorrer ao Senado e faz até uma comparação com o que aconteceu na época da PEC da blindagem, embora as duas coisas sejam bastante distintas, né? Mas tem uma chance um pouco maior do governo se dar melhor com o Centrão do Senado do que com o Centrão da Câmara, nesse caso específico? Até que tem funcionado, mas a gente não sabe se também vai funcionar nessa questão da segurança pública, porque as pesquisas mostram um apelo eleitoral enorme desse tema e uma desaprovação à maneira como o governo Lula lida com ele. Então, nada garante que o Davi Alcolumbre e a maioria que ele comanda no Senado estejam dispostos a embarcar no projeto original do Lula e assumir um desgaste para si. No caso da PEC da blindagem, ele matou no peito muito em função do clamor que veio das ruas. Ficou evidente que a sociedade comprou aquela pauta e que não aceitava aquela blindagem, achou que aquilo era excessivo. No caso da segurança pública é um pouco diferente. A opinião pública talvez esteja do lado do projeto do Derrite, embora eu acredite que muita gente não conhece o projeto, ninguém nem sabe o que foi votado na Câmara ontem. Gostaria que nem os próprios deputados, depois de tanto vai e vem no texto, muita gente votou aquilo sem saber do que se tratava, votou por um mero alinhamento ideológico
com o relator e com o presidente da casa. Na população, a ideia geral de endurecer contra facções criminosas tem apoio. Então, o Senado vai ficar numa situação, no mínimo, delicada para restaurar algumas coisas do governo e, eventualmente, ficar com a pecha de que está sendo mais light, mais complacente, mais condescendente com as facções criminosas. Então, eu acho que ainda não está dado como vai ser jogado esse jogo no Senado. Agora, o que eu acho interessante, queria te ouvir, Vera, bem-vinda, boa tarde novamente, é o seguinte, concordo muito com esse desenho que você fez, mas no instante em que o Hugo Motta entrega a relatoria do PL Antifacção, que é a bandeira do Planalto mais vistosa neste momento, né, de enfrentamento da crise de segurança pública, ao Guilherme Derrite, o que se antevia naquele primeiro momento, inclusive diante da comoção pós-mega-operação no Rio, diante da formação do consórcio dos governadores que patrocinam essa relatoria Derrite do projeto. Então, diante dessas circunstâncias, naquele primeiro momento se previa um 7-1. Né? Um relatório Derrite que passasse talvez por um placar igualmente elástico, como foi o de ontem, e com uma cara muito mais distante do PL Antifacção original. Essas 6 versões de Derrite e do seu parecer revelaram algum tipo ainda de, não sei se de articulação, de estratégia ou de força do Planalto neste assunto, amparado também por uma parte da opinião pública, e aí sim, uma opinião pública não necessariamente clamor das ruas, mas qualificada, né, de promotores, de auditores, da própria Polícia Federal, dizendo, olha, esse parecer do Guilherme Derrite não dá, esse ninguém vai encarar, nem... E aí os próprios governadores começaram a falar, peraí, acho que erramos a mão aqui. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre a trajetória desse PL Antifacção na Câmara e sobre o que é a derrota de ontem diante da derrota que se desenhou no primeiro momento, ali nos primeiros 5 minutos de jogo, quando o Derrite assume essa relatoria. O que ela revela do que o Planalto ainda tem a oferecer nesse assunto, pelo menos no âmbito legislativo? Eu acho que se deve pouquíssimo à articulação do Planalto e muito mais a essa reação das corporações a que você se referiu no segundo momento, as mudanças que foram feitas no projeto. Sobretudo, uma constatação que era meio óbvia de que havia muitas inconstitucionalidades e que cairia na muralha de sempre, que é o Supremo Tribunal Federal. Tanto que ministros do Supremo foram consultados ao longo de todo o processo e desaconselharam aquela ideia de equiparar facções criminosas a organizações terroristas. Então, esse que era o maior temor do Planalto, caiu não por alguma articulação do próprio Planalto, que não tem força nesse momento dentro da Câmara, mas por essas circunstâncias outras, que envolveram Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, vários ministérios públicos, ex-ministros da Justiça que fizeram parecer, fizeram uma carta aberta. Então, isso, de alguma maneira, galvanizou dentro da própria Câmara a ideia de que aquele projeto talvez dificultasse o enfrentamento do crime organizado em vez de facilitar. As primeiras versões tinham obstáculos até para as polícias locais. E aí criaria um embaraço para os governadores, porque eles iriam bater a porta do governo federal pedindo ajuda, pedindo colaboração, pedindo efetivo, pedindo qualquer coisa, e ia falar, olha, o projeto que o aliado de vocês aprovou não permite, né? Então, os próprios governadores começaram a atuar nos bastidores para que fossem feitas alterações. Então, acho que as alterações se devem mais a isso do que exatamente a uma articulação do governo. O governo ficou meio catando cavaco o tempo inteiro e gritando ali, não pode ser assim, não pode ser assim. Quando o Hugo Motta decidiu, não, está na hora de votar porque eu preciso dar uma resposta nesse tema, ele votou
uma sexta versão lá, fez um bem bolado e foi essa aí mesmo. É o que eu falei, a trajetória do projeto do DERIT é muito curta, né? São 6 versões no curso de uma semana, um pouco mais de uma semana. E isso mostra um grau de assodamento, de improviso gigantes, que depois, se alguma coisa der errado, quem serão cobrados são eles da Câmara, mas num primeiro momento o discurso que eles vendem e que fazem para as redes sociais e tal é o mais duro enfrentamento já dado às facções criminosas pelo Legislativo em todos os tempos na história, e é isso que eles vão tentar vender, era isso que o Hugo Motta precisava até pelo desgaste que ele colheu lá atrás na PEC da blindagem, que vocês mencionaram anteriormente. Então, mesmo para recompor alguma coisa do texto, o governo vai ter que ser muito hábil, porque o Alessandro Vieira, que é o relator no Senado, não é governista. Não. Ele também não é um oposicionista bolsonarista babão, e isso acabou sendo festejado pelo Planalto. Sua indicação foi bem vista. Mas é isso, vai ter que ser tudo negociado, para e passo ali. E eu acho que aí a presença de algumas figuras que são desse ecossistema da investigação, como o secretário de Justiça, Mário Sarrubo, ou se até atuar nisso, o promotor Lincoln Gakia, essas pessoas têm possibilidade de ter uma ascendência maior sobre o Senado do que até a ministra Gleisi ou outros próceres ali do próprio Planalto. E é interessante você mencionar o senador Alessandro Vieira e esse perfil dele, né? Porque ele é exatamente como você descreveu, ele é uma dessas figuras raras, né? Que não é aquele centrão, não é vinculado a um centrão fisiológico tradicional, antigo, não é esse novo centrão baixo clero que adere ao bolsonarismo em pautas de interesse corporativo, e também não é governista. Então, ele é uma figura realmente que transita muito bem e tem um respeito dos colegas no assunto segurança pública, a ponto de ter conseguido praticamente automaticamente a relatoria da CPI do crime organizado, que havia sido proposta por ele próprio, mas que poderia ter sido alvo de disputa se ele não tivesse esse perfil, né? E ter conseguido, inclusive, abençoar, por assim dizer, a condução do Contarato à presidência da CPI, acalmando alguns ânimos, surpreendentemente, acalmando ânimos até na ala mais bolsonarista, assim, falando, não, gente, o Contarato merece esse voto de confiança e tal. Enfim, teve um momento ali de quase civilidade no Senado, na instalação da CPI do crime organizado, né? O Senado ele tem essa característica de ser uma casa menos com menos ebulição do que a Câmara e com menos propensão a esses bate-bocas que são pautados pela necessidade de aparecer nas redes sociais. Então, embora lá também tenha uma bancada meio TikTok, Instagram, eles ainda conseguem manter o padrão do debate num nível um pouco maior. O Davi Alcolumbre é um político mais experiente que o Hugo Motta e muito menos suscetível àquela pressão ali do calor de você ter que decidir alguma coisa ali no momento. O Hugo Motta, todas as vezes em que foi testado sob pressão, se mostrou alguém muito claudicante, muito fraco. Então tudo isso faz com que o Alcolumbre saiba distribuir essa bola de uma maneira mais hábil. O Alessandro Vieira não é exatamente alguém que ganharia um concurso de popularidade, ele tem a cara meio sisuda, então esse trânsito dele não é exatamente aquele trânsito de quem articula, de quem é bom de bastidor, mas é de alguém que angariou respeito justamente por ser CDF, por ser alguém que estuda os temas, etc. E essa dobradinha Alessandro Vieira e Fábio Contarato funcionou lá atrás na CPI da Covid, e acho que foi a última que surtiu algum efeito realmente prático, importante, porque ela aconteceu no momento em que as outras, pelo menos o Ministério Público estava muito manietado na possibilidade de investigar o que o governo Bolsonaro fazia na pandemia. Então, alguém é uma dupla que já jogou junta e sabe jogar. O que o Alessandro Vieira vai fazer nesse relatório, a gente ainda não sabe por completo. Ele é oriundo das Forças de Segurança, ele é ex-delegado, assim
como o próprio Fabiano Contarato. Então, ele é um defensor do endurecimento no combate a essas facções. Se ele entender tecnicamente, for convencido tecnicamente de que o projeto dificulta, cria, na verdade, entraves para você fazer leilões rápidos de bens, para você colocar a PF no encalço dos cabeças dessas organizações, que a Câmara tentou, de alguma maneira, blindar, por exemplo, o andar de cima, Faria Lima, de investigações, isso ele vai reverter, eu acredito que ele vai reverter. Sim. Então, eu acho que ele vai fazer um meio do caminho, justamente por esse seu perfil ali de um centro-raiz, que não é centrão. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.